Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos! Eu sou a professora Silviane e estou aqui com vocês hoje na nossa terceira aula da disciplina de Negócios Inovadores e Startups. E nós hoje vamos conversar com a Marcilene, da Mentorep, que vai contar para a gente quais são as empresas que ela está vinculada e como é que eles estão se posicionando nesse novo mercado. Vamos ver. Começamos com sistemas desktop, web, aplicativos, sistemas de inteligência artificial. Nosso foco é muito educacional, já desenvolvemos grandes sistemas, inclusive sistemas de grandes startups reconhecidas no Brasil, como é o caso do Descomplica. Temos um produto chamado Pauta Online, que é uma plataforma de aprendizagem, e o nosso bebê aí, a nossa startup baby, que é a Mentorep, que contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Nossa, quanta coisa, né, Marcilene? A gente, quando fala para os alunos sobre startups, sobre negócios inovadores, às vezes é complicado dizer que com tanta palavra difícil, começando pelo teu sobrenome, né, que eu até brinquei contigo antes, que eu não ia dar conta de pronunciar, mas a gente comenta com os alunos que existem muitos termos específicos do ambiente das startups, que às vezes complicam um pouco a compreensão de onde eles vão ser aplicados, de como é que eles funcionam, mas para profissionais de administração, que estes serão muito em breve, estes alunos, o que a gente pode dizer para eles de como é que eles se enquadram neste mercado que você descreveu até aqui? Aonde cabe um administrador nisso tudo que você colocou para a gente? Eu vejo o papel do administrador como sendo fundamental. Eu também não comentei aqui, mas eu sou educadora também, eu dou aula aí há quase 17 anos, já trabalho com formações tanto presenciais quanto online, e quando eu olho para o administrador, eu vejo a diferença entre o administrador e o empreendedor, né? A gente fala muito do intraempreendedor, mas como administrador, hoje tem muitas questões que precisam ser pensadas, porque nós temos aí esse movimento gigantesco da tecnologia hoje, das inovações que acontecem. Muito se fala hoje da quarta revolução industrial, e embora tenhamos inúmeras pesquisas que falem sobre o futuro do trabalho, que agora é o presente do trabalho, porque eu vejo que o Covid, ele acelerou o processo de transformação digital nas empresas. Nós sabemos que muitos cargos serão extintos, mas em contrapartida, muitos outros serão criados. E essas pesquisas falam sobre isso, algumas são mais otimistas, outras são pessimistas, mas o fato é, as profissões estão sendo reinventadas. E o administrador, ele sempre foi e sempre será fundamental, foi no passado, é no presente e será nas empresas do futuro. Mas o importante é que o gestor tenha esse olhar, né, tenha esse mindset de mudança, porque tem, inclusive, uma pesquisa que fala que 15% das profissões do futuro, né, isso é do Fórum Econômico Mundial, são as profissões que nós conhecemos hoje. Então, eu estou falando de 85% das profissões que não existem ainda. Então, se você fica com aquela mente fechada, achando que o que você fez no passado, o que funcionou no passado, vai funcionar no futuro, isso é uma falácia, né? Realmente, o mundo está mudando por conta das tecnologias. Então, eu vejo que o gestor, ele precisa
ele precisa ter esse olhar à frente, entender como que a tecnologia vai trazer mais competitividade para o seu negócio ou para o negócio que ele administra, como ele vai poder ter uma tomada de decisão mais assertiva com base em dados e como que os sistemas contribuem com esses dados. Então, eu vejo a profissão como sendo extremamente importante, mas concordo que tem que haver esse olhar para o futuro de entender as tecnologias que existem, de um lado, e como elas trazem benefício para o meu negócio. E para o administrador que está entrando no mercado, porque nós temos entre os nossos alunos um perfil de alunos que já estão atuando, já conhecem um pouco dessas mudanças e já estão se deparando com todas essas adaptações, e nós temos outros que estão se preparando para um mercado futuro. Então, eu até comentei com eles na primeira aula que aquilo que foi escrito para a descrição do curso de administração, quando eles começaram, já tem que ser alterado. E esse é o momento de alterar. Então, quando a gente fala, o que você faz? Eu sou administrador. Não, eu sou um gestor. E nesse momento é um gestor de crises, né? É isso aí. A gente vai administrar as crises que estão acontecendo, as que estão por vir e as que a gente nem imagina, né? Aí, contando para a gente sobre essa administração de crises, porque você contou para os nossos alunos ali no começo que você tem vários produtos que a sua empresa, a sua startup atua, porque é quase como que uma incubadora de startups o seu produto, né? Que você tem várias startups que é sua e de pessoas afins. Conta pra gente, teve alguma delas que fez alguma alteração significativa para este momento pós-Covid, durante Covid, porque nós estamos bem no meio do processo nesse momento, né? Existe alguma delas que você precisou fazer uma adaptação? Você pivotou em algum momento? Como é que foi isso, o processo de tomada de decisão? Vamos lá. Falando sobre, né, tirando a empresa de desenvolvimento de sistemas, a gente tem hoje 2 startups. Uma é a Pauta Online, que é uma plataforma virtual de aprendizagem, é um ambiente EAD. Então, a Pauta Online, ela já era utilizada para educação à distância. Temos empresas que usam para universidades corporativas, temos educadores que usam para suporte às aulas presenciais. Então, embora o produto tenha aí praticamente 10 anos de existência... É bastante tempo, né? Ele já nasceu para ser digital. Então, o que aconteceu com a Pauta Online foi que nós tivemos uma demanda maior agora, porque todo mundo quer distribuir conhecimento à distância. Então, as empresas que ainda não pensavam nessa transformação digital, veem agora isso como sendo a única alternativa. Então, imagina um curso preparatório que era presencial. Ou ele se reinventa, ou ele se reinventa. Não existe outra alternativa. Então, no caso da Pauta Online, o cenário foi positivo nesse momento, porque os cursos hoje que são disponibilizados estão sendo vendidos muito mais do que em qualquer outro momento que a empresa já teve. Então, isso se deve ao fato da empresa, dessa startup já ser digital. A gente tem o exemplo do Zoom, né, que vocês devem ter acompanhado. Em 3 meses, eles aumentaram em 4 bilhões de dólares o faturamento. Então, por quê? Porque é uma ferramenta que já nasceu digital. Era para videoconferência. Agora, há necessidade de videoconferência. Ou a gente se comunica assim, ou a gente não se comunica. Como agora, né? Exatamente. Nós duas. Exatamente. Então, esse é um detalhe. Já na MentorApp, que é a nossa startup mais nova, eu falei que o nosso objetivo sempre foi contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Nós começamos com um aplicativo que fornece o conceito de pílulas, as pessoas têm jornadas focadas em habilidades comportamentais. Por quê? Porque quando a gente olha para essas profissões do futuro e a gente vê
hoje a tecnologia fazendo muito do que é técnico, extremamente técnico, várias pesquisas apontam para a necessidade do desenvolvimento dessas habilidades, chamadas soft skills. Então, o que a gente faz na Mentorap? São 3 produtos. Um deles é a avaliação de desempenho, que é o Mentorap 10, onde a gente avalia as soft skills e as hard skills dentro das empresas, monta o plano de desenvolvimento individual. A partir desse PDI, nós chegamos nas jornadas. Então, imagina que você tenha um colaborador que precise melhorar a gestão de tempo. Então, a gente libera... Quase ninguém, né? Oi? Quase ninguém precisa, né? Hoje em dia, então, nem se fala, né? Então, a gente tem as jornadas de comunicação não violenta, gestão de tempo, produtividade, tem vários assuntos aí, criatividade, é uma que a gente está fazendo agora. Então, a gente tem trabalhado em cima das top 10 soft skills apontadas aí pelo Fórum Econômico Mundial, Deloitte, McKinsey, LinkedIn, como sendo as principais habilidades que devem ser desenvolvidas nos seres humanos para esses trabalhos do futuro, embora eu não chame mais de trabalho do futuro, é o trabalho do presente, porque lá atrás já dizia Peter Drucker que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas pelos seus comportamentos. Então, isso não é novo. O que é novo é que agora o técnico ele está sendo muito, e eu diria quase que dominado pela tecnologia. E aí o que sobra para nós, seres humanos, é sermos, de fato, humanos. Isso é o que nos diferencia da máquina, isso é o que sempre vai nos diferenciar da máquina. E o terceiro produto é uma extensão da pauta online, ou seja, é o Mentorap LMS, que é a plataforma para a educação corporativa. E aí, quando isso tudo começou, né, primeiro que, eu lembro da sexta-feira 13, foi o nosso último dia no escritório. No dia 16, que foi numa segunda-feira, foi feriado aqui na cidade onde eu moro, que é Petrópolis, foi o dia da cidade. No dia 17, a equipe inteira já estava trabalhando remotamente. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Como trabalhar a equipe remotamente. A nossa empresa já tinha essa cultura, porque o nosso resultado sempre foi medido com base em metas, não em horários, porque quem trabalha com criatividade, com tecnologia, sabe disso. Não adianta eu bater o ponto que eu cheguei na hora e eu fiquei mais do que o tempo que deveria, e eu estou aqui na frente do computador e não estou produzindo nada. Então, essa cultura home office, essa cultura de flexibilidade, essa cultura de você valorizar o seu colaborador com base no resultado que ele produz e não efetivamente no cumprimento de um determinado horário, isso já fazia parte da nossa cultura, então foi muito fácil trocar. Até porque nós já tínhamos colaboradores que trabalhavam mais de casa do que do escritório. Eu confesso aqui a vocês que hoje, se todos os colaboradores fossem para o escritório, ficaria todo mundo muito apertado e a gente teria que pegar a cadeira do vizinho, porque nem cabe a equipe toda hoje dentro do escritório que a gente tem. Então, essa cultura já existia. E a gente está vendo, ainda hoje, né, depois de mais de um mês, a dificuldade que algumas empresas estão tendo em gerir equipes remotas. Então, a gente faz a nossa reunião diária todos os dias, a gente começa as reuniões com 5 minutos de meditação. Por quê? Porque está todo mundo vivendo um momento diferente. Então, a gente tem que se adaptar. E, em termos de produto, bom, a gente estava conversando com várias empresas para o uso do nosso software de avaliação de desempenho, pesquisa de clima, PDI. E agora, os RHs das empresas, eles estão passando por inúmeras dificuldades, porque a dor principal hoje do RH é o que eu faço para não demitir, o que eu faço com os meus colaboradores que não têm trabalho, que eu não estou vendendo, que eu não estou tendo receita. Então, assim, não adianta eu chegar com o meu produto e falar, olha, vamos fazer aqui uma avaliação de desempenho, porque eu não entrego mais valor dessa forma.
olha aqui, tem várias jornadas. As jornadas, a gente vê que elas se fazem muito necessárias. Por quê? Porque é importante a gente desenvolver essas habilidades, principalmente durante esse período de quarentena. Então, sobre o nosso produto Mentor App 10, o que nós fizemos? Fizemos uma modificação, criamos uma pesquisa de clima focada em home office, onde nós avaliamos como que a liderança está atuando, como que os colaboradores têm a percepção da liderança no trabalho remoto, como que está a comunicação dos pares, do time, como que está a infraestrutura do colaborador. Então, ele tem um local adequado, ele tem uma cadeira confortável, ele tem equipamento, tem internet. Como que está a vida desse profissional no que diz respeito à gestão de tempo? Porque a realidade das pessoas é muito diferente. Então, por exemplo, só na empresa, eu tenho um colaborador que se casou esse ano, esse mês de abril. Eu tenho um colaborador que esse mês de abril, os filhos gêmeos completaram 1 mês de vida. Eu tenho um colaborador que mora com os pais, eu tenho um colaborador que mora sozinho. Então, para eu falar sobre produtividade ou gestão de tempo, isso é muito diferente para cada um deles. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Então, essa pesquisa, ela está dentro do nosso sistema e ela está sendo disponibilizada agora gratuitamente para a empresa que quiser entrar, colocar seus colaboradores, fazer essa pesquisa. O sistema inteiro está disponível, pode alterar a pesquisa, pode criar novas pesquisas, pode fazer a pesquisa, pode rodar a pesquisa todo dia, toda semana. E aí a gente vai oferecer gratuitamente a todo mundo, porque as empresas vão experimentar, os colaboradores terão a experiência, os gestores terão todos os relatórios de feedback em cima disso, e nós acreditamos que com o uso da ferramenta, posteriormente, a empresa pode se interessar. Quando o cenário estiver diferente, eu digo diferente porque não vai ser como era no passado, mas também espera que não seja como o atual. Essa empresa possa ver valor no nosso produto e então resolver assiná-lo dentro de uma proposta, de uma abordagem diferente. Com relação à jornada, a mesma coisa. Nós estamos criando agora uma jornada de produtividade que é focada nessa realidade. Né? Então, eu, por exemplo, eu ia para o escritório, eu tenho uma filha de 5 anos, ela ficava em casa, né, de manhã comigo, depois ela ia para a escola, à tarde, como eu também dou aula, eu tenho uma moça que ajuda, porque o meu marido também trabalha, e aí, de repente, eu estou aqui com as aulas, com as empresas, com a filha, com a família e sem ninguém, porque está todo mundo na quarentena. E aí você fica se sentindo sobrecarregada. Então, tem que parar, respirar, definir as prioridades, qual é a prioridade do dia ou da semana, e ter a certeza de que você não vai dar conta de tudo. Então, essa é a primeira dica que a gente lista, é você ter a consciência de que você não tem que dar conta de tudo e você não vai dar conta de tudo. Por isso, definir as prioridades e as metas é muito importante. Acho que eu falei muito, né? Não, é ótimo. Eu até estava anotando aqui enquanto você falava, porque por mais que a gente fale assim, não, nós vamos conversar sobre isso, e sempre aparece uma coisa interessante que é dita no meio do bate-papo que acaba conduzindo para alguma outra coisa. E agora você tocou num ponto essencial, que a gente fala de pivotar o negócio, e esquece que o ser humano teve que se pivotar nesse momento, né? Exatamente. Ele teve que alterar todos os seus costumes, todas as suas rotinas. Isso não está sendo fácil. Acho que por isso que a gente vê também tanto psicólogo, tanto grupo de profissionais da área de saúde se disponibilizando a dar um suporte, principalmente Sim. emocional para esse período, né? Porque definir prioridade e assumir que em algum momento a gente não vai dar conta é como se fosse uma sentença de fracasso, e não é, né? Exatamente. É você definir o limite, que neste momento essas são as tarefas que eu consigo fazer, estas são as que talvez eu consiga e essas são as que vai ficar para depois. Exatamente isso. E aí quando a gente coloca isso no ambiente profissional e no ambiente de negócios, é o que muitas empresas não estão dando conta de assimilar.
Tem algumas que, por conta do tipo de serviço que presta, do tipo de produto que entrega, o redesenho e essa reformulação vai ser muito mais dolorosa, muito mais difícil e talvez até impossível. Talvez tenha que mudar o negócio e não somente pivotar, né? Exatamente. Algumas a gente consegue fazer essa evolução digital, mas outras não. Exatamente. Inclusive, outro dia eu vi no LinkedIn uma postagem falando sobre uma empresa de ponto. Então, em tempos de quarentena, você precisa controlar o ponto dos seus colaboradores, use o nosso sistema. Eu tentei ficar quieta, mas eu falei, não, gente, eu vou ter que interagir com essa postagem. Porque, assim, não é uma questão de ponto, né? Nesse momento, eu não tenho que pensar em ponto, na minha opinião. E aí, como é que você controla ponto se você, por acaso, tiver reduzido o seu compromisso de pagamento em 25% e o governo está pagando o resto? Aí você fez o acordo com o seu profissional, ele está recebendo integral, está trabalhando de casa, e ele vai trabalhar 25%? Então, mensurar isso, né? É como, uma vez eu já vi também uma empresa onde aqui o funcionário trabalhava aqui e atrás tinha uma câmera. Atrás tinha uma câmera, ou seja, a câmera via tudo que a sua tela de monitor estava vendo. Então, eu acho que esse momento que a gente está, ele realmente está transformando tudo. E eu vejo como um ponto central um trabalho da liderança das empresas, porque os líderes precisam estar preparados para isso. Tá tudo mudando, gente. Realmente é o que eu digo. O Covid, ele acelerou o processo de transformação digital. E não foi um processo, ele simplesmente virou a chave. Antes era assim, agora mudou, se vira. Então, a liderança tem que estar preparada para isso. É como se você acordasse em um outro mundo, né? Exatamente. E tendo que se adaptar a ele, né? E tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, é importante ver, como gestor, como está a sua equipe, né? Eu tenho reuniões com o grupo e tenho reuniões com cada colaborador para entender de verdade, né? Tem que ser genuíno, do tipo, como que eu posso ajudar nesse momento? Né? Então, a gente contribui. Por exemplo, na Páscoa, a gente conseguiu uma pessoa para fazer uns chocolates caseiros e um motoboy que entregou o chocolate na casa de cada colaborador. Então, assim, são pequenas ações que fazem com que, já que não está todo mundo junto, como que você cria esse sentimento de união? Tem que estar presente, tem que se fazer presente, tem que entender do outro lado, né? Eu estou com um colaborador que tem, como eu falei, 2 filhos gêmeos, recém-nascidos, e agora ele está sozinho com a esposa em casa. Então, assim, eu tenho que entender a empatia, né? Eu tenho que desenvolver inteligência emocional em todo mundo, principalmente nos líderes, porque não dá para imaginar que vai ser a mesma coisa, porque não é. Eu assisti como estavam. Trabalhar em casa é diferente, não é todo mundo que tem esse autogerenciamento, essa autorresponsabilidade, que inclusive os alunos do EAD acabam já tendo, de certa forma. Né? Pelo menos exige-se que haja, né? Você vê que a adaptação de quem faz um curso presencial e que agora está online é uma adaptação completamente diferente de quem já fazia o EAD, porque não é fácil. Você tem que ter muito foco. E muita disciplina também para não perder conteúdo, para ter certeza que você vai sair do outro lado. Ou seja, no final do curso, com todo o conhecimento que você precisa. E aí é essencial que, nesse momento, a gente não fale só de mudança de modelo de negócio, que é o que você fez com o teu modelo de negócio, né? Porque ele ia por um caminho e você alterou ele por conta dessa crise. A geração de valor que ele tinha, ele alterou também qual era o valor que ele entregava. Mas, essencialmente, nesse comitê de crise que você precisou criar dentro da sua startup, dentro da sua empresa, é considerar essencialmente aquilo que a gente chama de negócios de impacto. Tudo virou negócio de impacto agora, porque a gente está atuando no ser humano, principalmente, né? Quando a gente fala, foco no cliente, todo mundo virou cliente. Nossos colaboradores viraram cliente, nossos fornecedores
Agora, tudo é cliente. Então, a empatia é realmente algo muito essencial. Houve um curso da Startse no LinkedIn nas últimas semanas, e o último curso, a última fala do Júlio Bornelli, no dia 28, foi de que o mundo virou uma startup. Tudo tem que ser testado muito rápido, tudo tem que ser validado muito rápido, e aí a gente pergunta para os nossos alunos, vocês estão prontos para esse teste, drive, de startupear-se, né? Não existe esse verbo, mas a gente vai ter que viver isso a partir de agora, porque tudo é um teste rápido, é uma validação rápida. E aí, quando a gente fala nessa adaptação, como é que a gente faz isso dentro de uma empresa? Você, quando tomou essa decisão junto com a sua equipe de fazer essas mudanças, como que esse processo acontece? De acordo com a cultura da empresa, tem várias formas de se levantar isso, né? Uma das técnicas aí que as pessoas utilizam, as empresas utilizam, é o design thinking. E assim, no nosso caso, como nós temos essas reuniões sempre com a equipe inteira, porque a equipe também não é grande, e a gente sempre faz tudo, todo mundo junto, assim, o cenário mudou. Hoje nós temos esse produto, esse modelo de negócios, e a gente estava indo para esse planejamento. Inclusive, a gente tinha fechado o planejamento no carnaval. E aí, agora, a gente tem o que é fato. Isso é fato. Então, entre o fato e o produto que se tem, o que eu posso fazer para mudar com menor esforço, menor tempo, né? O conceito do MVP, do produto mínimo viável. Fazer com menor esforço de tempo, recurso, dinheiro e colocar no mercado para testar. Então, a gente criou algumas campanhas agora, tem outras campanhas que sairão na próxima semana, e a gente está disponibilizando gratuitamente para validar. Então, a jornada, por exemplo, a gente... Explica para os nossos alunos o que é uma jornada. O que é uma jornada? A gente trabalha com o conceito de que a mudança de hábito acontece na média em 21 dias. Ou seja, você precisa minimamente de 21 dias para mudar um hábito. Então, o que é a nossa jornada? São pílulas diárias, e aí você vai receber no mínimo durante 21 dias, que envolvem o conceito, a metodologia microlearning, que são pílulas, é um conteúdo complexo que é dividido em pílulas. Por quê? Porque, com o passar do tempo, já foi comprovado que o nosso poder de atenção plena vem diminuindo, né, com o passar dos anos. Então, a gente leva em consideração essa sobrecarga toda de informações, por isso, o nosso conteúdo não exige mais do que 5 minutos diários de cada colaborador. E é um aplicativo, né, tem a versão web também, mas o aplicativo, ele te lembra, olha, está na hora de você acessar a sua pílula. E aí nós temos essas jornadas. Tem a jornada de feedback, que é uma jornada muito interessante que a gente está liberando agora, que diz o seguinte, você precisa aprender a receber feedback, aprender as técnicas de como dar o feedback, porque é assim que a gente evolui, né? Muitas vezes eu me vejo de uma forma, eu acho que eu me comunico bem, e aí eu recebo um feedback e vejo que, na verdade, não, porque eu não transmito para o outro lado, né, o receptor, aquela informação que deveria chegar de uma outra forma. Então, o feedback é muito importante dentro das empresas, os gestores sabem disso. Então, a gente cria uma cultura de feedback. Eu preciso entender, porque muitas empresas fazem avaliação de desempenho uma vez por ano, e aí todo mundo vê, não, avaliação de desempenho, de novo, aí marca tudo coluna do meio, porque não tem paciência. Então, isso não funciona. Então, assim, o nosso sistema de avaliação de desempenho, inclusive, ele implementa junto essa cultura de feedback contínuo. Eu estou nessa reunião aqui, eu consigo já no meu aplicativo marcar aqui um feedback, posso mandar uma notificação para o colaborador, né, um feed forward, ou não, posso guardar para mim, é só um lembrete que vai me ajudar naquela avaliação anual, que muitas vezes está associada à participação nos lucros, enfim, tudo isso. Então, a nossa jornada é uma proposta de mudança de hábito comportamental
que leva em consideração tudo isso que eu falei. A questão que a nossa atenção vem diminuindo com o passar do tempo, que as pessoas estão sobrecarregadas de informações, por isso um conteúdo focado, é interativo e gamificado para gerar maior engajamento. Então, isso é uma jornada. É a proposta de mudar um comportamento nessa lógica dos 21 dias. Eu imagino que a essa altura da nossa conversa, então, para a gente poder finalizar, eu vou te fazer uma pergunta que eu imagino ser algo que os alunos estejam, os que chegaram até aqui na nossa conversa, né, eles estejam se perguntando. Tá, a gente estava falando de startup, estava falando de um monte de coisa e agora a gente está no produto. Como é que eu acesso esse produto? Então, para a gente finalizar esse despedir dos nossos alunos, eles teriam acesso a esse projeto seu, essa jornada, para se preparar para esse ambiente novo, esse mundo novo que está vindo por aí, eles encontram informações sobre isso aonde? E aí eu aproveito já para te agradecer, né, toda essa contribuição que você deu para a gente até aqui. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, me coloco à disposição de todo mundo. O meu contato no Instagram é @Marcilene, só isso, é fácil. No LinkedIn e nas outras redes sociais, é só digitar Marcilene Scantamburno, que não tem erro. No Mentorep, e aí das minhas redes, vocês chegam facilmente. As redes do Mentorep, sempre Mentorep BR. O nosso site é www.mentorep.com.br. E eu preparei uma lembrancinha especial para os seus alunos. É só vocês digitarem mentorep.com.br/eu quero, preencherem o formulário, e aí no código promocional vocês devem colocar lá Unicesumar Silviane, né, o nome da faculdade, o nome da professora, e aí vocês ganharão uma jornada dentro da Mentorep. E aí vocês vão poder entender até melhor o que a gente está falando em termos de jornada. Então, é uma pequena lembrancinha para todos vocês, e eu estou à disposição, o que vocês quiserem conversar, enfim, nas redes sociais eu não respondo no mesmo dia, eu tenho as minhas prioridades e a rede social está dentro da semana, mas eu sempre respondo todo mundo. Vai ser um prazer tê-los comigo nas redes sociais. Obrigada, Marcilene, por sua contribuição nessa aula e toda a disponibilidade que você se colocou aí para os alunos, o presente que você deu para eles. E eu espero que eles tenham compreendido o que é pivotar e que, às vezes, essa explicação de todo o processo de alteração do seu produto para se adequar ao mercado fique muito claro para eles, porque o exemplo foi muito prático. Então, eu espero que eles tragam as dúvidas para a nossa aula ao vivo, que vai ser logo em seguida dessa, e aí a gente conversa a respeito. Obrigada, Marcilene, obrigada, alunos, e a gente se vê daqui a pouquinho. Muito obrigada. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.